Olá, Jacqueline. Olá, boa tarde. Bem disposta também? Sim, sempre. Passamos ali de um guia perfeito para os 1000 dias, 1000 primeiros dias do bebê, para repensarmos um outro guia, não é? Que isto de irmos à procura de um novo trabalho, à conquista do nosso trabalho, dos nossos sonhos, também é necessário um guia e, sobretudo, sabermos os passos a fazer para lá chegarmos da melhor maneira, não é? É preciso uma estratégia. É, e muita motivação. E nós, portanto, da última vez que falámos, fizemos um bocadinho o ponto de situação, o que é que coisas boas, coisas más relativamente ao ano passado. E eu também estive a pensar um bocadinho, porque às vezes é preciso nós simplificarmos. Claro. Portanto, no fundo, é voltar às raízes. Porque hoje em dia nós falamos muito nos conceitos, nos novos conceitos de abordagem ao mercado, que já vamos falar um pouco mais à frente. Mas então, e aquele modelo mais tradicional, que é o currículo, não é? Claro, Portanto, e que nós todos nos recordamos, obviamente, quando saímos da faculdade, e o currículo vitae que fazíamos com a Exatamente, fotografiazinha e com os dados biográficos primeiro e depois o desenvolvimento. Já não se usa nada disso. Ai. Ai, gostei de subir. Quem diz, meu Deus, onde já estamos, não é? É um problema porque, assim, supostamente já caiu em desuso. A questão é que nós temos que olhar e temos que ter Temos que ter algo físico exatamente, também, não é? temos que ter. E eu acho que ajuda bastante olhar para o modelo europeu, porque o modelo europeu do CV tem um modelo em que qualquer entidade empregadora olha e facilmente identifica. Portanto, Claro. exatamente o que referiste, a fotografia, nós já referimos alguns dos cuidados a ter com as certeza. fotografias. Pronto. Já lá iremos, claro. Portanto, a fotografia, os dados, obviamente, que a pessoa deverá também incluir. Biográficos. Exatamente, a morada, formas de contacto e depois a parte cronológica. Ou seja, a minha experiência colocar as profissional. coisas, não é? Exatamente, Da a minha última experiência para profissional. Exatamente. Da mais recente, da última Já para a te primeira, estás a rir não é? porque já estás a imaginar, Sim, estou a não é? imaginar. Pronto, é fundamental, quer dizer, o que é que me vai interessar se estou a contratar alguém? Vai-me interessar saber a última coisa que essa pessoa está a fazer. Não me vai interessar saber o primeiro trabalho ou do meio, depois o que é que fez, vai ser uma confusão. Portanto, isso é fundamental. Depois, geralmente, vem a experiência académica, portanto, em termos dos... E aqui académico falamos quase sempre em experiência, portanto, currículo académico, tudo o que tem a ver com formação no contexto universitário. Obviamente. Porque depois vem aquela formação profissional, portanto, que é aquela que é tirada num centro de formação e que aí já é complementar ao longo do tempo que a pessoa esteve, portanto, Estudar, ou que esteve a fazer, ou a trabalhar, ou desenvolver, mesmo ou durante o trabalhar. trabalho. Exatamente. Claro. E depois a pessoa poderá incluir a parte das línguas, não é? Porque também é importante, que línguas é que aprendeu e que certificados é que tem inerentes a essa língua que aprendeu. Claro, porque depois também existe essa ligação direta à verdade, não é? Sim. Ou seja, sim. de facto as pessoas Eu vejo têm muitos filmes, portanto sei falar inglês fluentemente. Sou espetacular. A Espanha aqui ao lado, portanto também sei falar espanhol, não é? Exatamente. É o normal. Portanto, ter algum cuidado com isso. Uma questão é verdade, é assim, nós temos uma facilidade muito grande em falar, por exemplo, inglês, comparativamente aos espanhóis, Sem dúvida. por causa da questão exatamente das legendas. Claro. Mas isso não significa que eu fale inglês fluentemente. Claro. E não significa que estejas à altura de um desafio profissional onde, por exemplo, o inglês tenha que ser a primeira língua. Exatamente. Porque estás com contactos internacionais e que tenhas de estar sempre a falar inglês, não é? Portanto, tem que ter convém, consciência. exatamente, e convém assim, ok, eu tenho essa apetência, mas pelo menos tentar fazer um curso e depois isso tem que estar refletido também no meu currículo. Claro. E depois deveria haver sempre aquelas atividades que incluem, por exemplo, o voluntariado, se eu fiz parte de alguma associação durante o meu período académico, colocar tudo aquilo que fiz em termos de atividades, portanto, extracurriculares. Que possam depois funcionar como construção também de caráter e de perfil. Até porque já falaste muitas vezes aqui. Exatamente. E é importante para lá em casa reterem quem estiver, de facto, à procura do novo espaço profissional, digamos assim. Nessa constituição e nessa busca, deve-se colocar aquilo que tem mais a ver com os nossos objetivos, não é? Que recomendações é que poderias dar? Porque essa parte dos extras, não é? Considerados extras nas nossas vidas, muitas vezes são procuradas e são critérios fundamentais para a procura de um determinado perfil, não é? Sim. Eu acho que aqui o bom currículo, nós temos este problema, que é, eu agarro no meu currículo e coloco tudo. E envio. Quem me vai recrutar? Não Isto depois conhece, não mas isto faz depois é um triagem. match.
que é, será que eu vou enviar um currículo com tudo para uma empresa que quer um perfil específico e será que lhe interessa todas as coisas que eu fiz ao longo da vida e ler 10 páginas? Se calhar não há interesse, portanto eu tenho que adaptar também. Agora, se é algo que eu tenha feito e que seja algo com o qual eu me identifico e que possa ser interessante para essa empresa, eu aí devo colocar. Claro que portanto, nesse sentido é exatamente isso que tu dizes, que é, se é algo que eu me identifico, por exemplo, se eu fiz faz voluntariado... parte da minha personalidade e daquilo que eu sou. Exatamente, e se eu fiz, por exemplo, voluntariado e se eu tenho alguma apetência pelo enquadramento internacional e se eu gostaria de ir para fora numa missão ou se eu gostaria de estar a viver 1 ou 2 anos fora, mesmo enquadrado numa empresa portuguesa, se calhar eu deveria colocar isso no currículo, porque essa empresa poderá estar à procura de alguém para mais tarde ir desenvolver a área de negócio fora. Portanto, se eu tiver ou até isso... mesmo ter um departamento novo de responsabilidade social, que é uma coisa que também, felizmente, vemos de facto as empresas a fazerem cada vez mais e que está também como uma das prioridades nas nossas vidas, que é a responsabilidade social. Por outro lado, temos que aprender, lá está, a inovar, fazermos um currículo diferente, adaptado, diferenciado para onde estamos a concorrer. Mas temos que nos preparar para a entrevista. E como é que devemos fazer? A preparação para a entrevista é outra história. Deixa-me só referir aqui. Eu fiz uma pesquisa muito gira sobre currículos originais. Houve um há pouquíssimo tempo que é de uma Patrícia Cordeiro. E então o que é que ela fez? Ela arranjou umas barras de chocolate e embrulhou o currículo. Portanto, fez como se fosse um chocolate normalíssimo em que tu ofereces a alguém. E então colocou dentro de um envelope e enviou para os vários sítios onde queria trabalhar. Seja, adocicar a entrega do currículo. Isto é, voltando ao nosso ponto inicial, é uma estratégia de sedução e de charme fabulosa, que também tem que acompanhar. Não é? E os currículos, há formas muito originais de se, hoje em dia, de se chegar às entidades empregadoras. Se fizermos uma pesquisa, em termos de design, por exemplo, quem gosta da área de design, existem imensas coisas online que são muito, muito, muito interessantes. E em termos globais, porque, por exemplo, as barras de chocolate, em Portugal funciona. Eu coloco no correio e envio. Tudo bem. Mas, por exemplo, se fizeres no YouTube, se calhar já consegues fazer um vídeo. E em inglês consigo que chegue ao mundo inteiro. Havia outro exemplo também muito interessante em que ele fez uma página da Amazon em que ele próprio era o produto que se vendia como se fosse um livro. Portanto, estava muito giro e havia uns 20 ou 30 exemplos muitíssimo interessantes. Qualquer pessoa pode encontrar e tirar algumas ideias. Claro, e a partir dali construir Exatamente. outras. Voltando então à tua questão. Entrevista, como nos prepararmos, porque não é? assim, a pessoa... É sempre um momento de muitos nervos. É muita também. atenção, mas é atenção porque eu envio 30 currículos. Nem sequer sei para que empresa é que envio. E depois, no dia da entrevista, vou para a empresa, não sei quem é que me vai entrevistar, nem sei bem que empresa é que é. Isso é logo um problema. Claro. Preparar, conhecer bem a empresa. E conhecer é fundamental. Eu tenho que ir à internet, tenho que pesquisar o que é que a empresa faz, quais são as áreas de negócio, quem são as pessoas responsáveis, quais são os objetivos, se eu conseguir aceder, porque muitas delas têm disponível relatórios de contas, para perceber o que é que funciona, qual é a parte financeira. Qual é o posicionamento. Ter uma ideia global, o que é aquela empresa e como é que eu posso contribuir para essa empresa, que aí é no fundo quem é a empresa e qual é o meu contributo e o meu papel ativo, porque eu posso ir muito nervosa para essa entrevista. Se eu à frente da pessoa que me está a entrevistar disser, ok, eu sei quem vocês são e isto é a forma como eu posso contribuir, a pessoa aí está muito mais calma. Porque tem argumentos para de facto se vender da melhor forma e ser... E essa é a palavra-chave, vender. Vender-se. Não tem nada de mal, porque está a vender os seus serviços. Então se a empresa me paga, eu estou no fundo a vender porque estou a desempenhar um trabalho. É tornar-se fundamental também para aquela empresa. Sim, minha querida, a nossa conversa voou. Isto hoje foi. Ainda estaríamos aqui a falar muito mais. Fica para a nossa próxima conversa. De qualquer forma, atenção a acompanharem o pós-entrevista, não é? Sim, que é fundamental, porque muitas vezes as pessoas não dizem nada e ninguém envia mails. Portanto, eu chego a casa, tenho a entrevista e digo muito obrigado por me ter recebido. Se precisar de alguma coisa, estou disponível, ficarei a aguardar uma resposta. De qualquer das formas, aqui vão os meus contactos. E depois conectar-se, LinkedIn, redes sociais, aquilo que nós já falámos. Nós estamos sempre tão conectadas também. Eu adoro quando vens aqui, até porque é fundamental para todas as pessoas que nos estão a ver, que estão nesta posição. Minha querida, gostas de carnaval? Adoro. Adoras? Então fica por aí, vais gostar das pessoas que estão a ficar. Um grande beijinho. Obrigada.